muito real isso de sermos testemunhas, e eu acho que muitos aqui sabem, né, por diversas vezes, assim, mesmo eu não estando muito na casa de Deus antigamente, Deus foi cuidando, cuidando, cuidando. Morava sozinha um tempo, e da minha tentativa de suicídio, e mesmo não querendo ainda continuar, Deus foi lá e, tipo, peraí, não está cumprido ainda, calma. Isso não foi suficiente. Aí a Thalita vai casar. No ano que eu vou casar, 4 meses antes, meningite. Eu não sei como, gente. Eu vou falar para vocês de uma parte que eu acho que eu nunca contei. Eu e a Isa, a gente trabalhava... Podem sentar. Eu e a Isa, a gente estava com a Esmalto. E, no final de semana, a gente tinha ido para Blumenau e depois Itajaí, que a minha tia ia ser consagrada diácona. E aconteceu que, domingo, eu estava muito mal, assim, e eu falei para a Isa assim, Isa, eu acho que eu não vou trabalhar. A gente trabalhava junta. Eu falei, eu acho que eu não vou trabalhar, acho que eu não consigo trabalhar. Estou me sentindo mal. E deu segunda, deu umas 6 da manhã, eu acho. E eu tentava mandar mensagem para a Isa, explicando, Isa, eu não estou indo trabalhar, eu não vou trabalhar, eu não consigo, porque eu passei a noite toda vomitando. E, para mim, eu estava com labirintite, porque eu só conseguia dormir de um lado, e se eu virasse de frente, eu tinha que vomitar. E deu 6 da manhã, eu tentava mandar mensagem para a Isa, e eu não entendia por que eu não conseguia mandar mensagem. Não era o horário da Isa acordar, não era. E eu tentava digitar no WhatsApp, e eu tentava digitar e eu não conseguia. Eu pensei assim, cara, que saco, cara. Não consigo digitar uma mensagem. Vou mandar áudio. Mais fácil, vou mandar áudio. E eu não conseguia mandar áudio. Eu não conseguia. Não sei o que passou na cabeça da Isa, eu não sei. A Isa veio correndo e ela falou, tu não está bem, tu não está bem. E, na hora, eu só ficava assim, eu não consigo, eu não falava. E a Isa, não, se arruma, a gente vai para o hospital. E ela subiu se arrumar. E quem disse que eu conseguia me arrumar? Eu não conseguia me arrumar. E ali a gente começou numa saga de ir para o hospital e não ter o diagnóstico, passa uma semana, começa tudo de novo, volta para outro hospital. E o meu pai, tadinho, desesperado, ele já, na primeira vez que foi para o hospital, ele já não queria mais entrar, porque ele não queria me ver daquele jeito. A minha mãe com o meu avô, que tinha ido colocar uma sonda gástrica, a minha mãe nem sabia, Rafael passou a buscar ela e falou, sogra, a gente vai para outro hospital. Basicamente isso. E a minha mãe não sabia, minha mãe achava, tipo, não, né? Coisa básica. E não foi, e a gente começou nessa saga de vai para o hospital, não tem diagnóstico, passa horas. Dá uma semana, eu cheguei, meu pai deu entrada comigo achando que eu estava com AVC. Meu pai basicamente invadiu o consultório médico, porque a Thalita também, né, faz umas brincadeirinhas assim, que eu falava que eu falei para o meu pai, eu não sinto o meu braço. Olha, pai, eu erguia assim, e eu não conseguia ficar com ele assim. Ele caía, e eu falava, olha, pai, pronto, né? Quem é pai? Ele se desesperou, ele invadiu a sala do médico, ela está tendo AVC, ela está tendo AVC, e o médico pediu para o pai, ela usa drogas? E meu pai, tipo, não, ela não usa, ela não bebe, ela não faz nada. E o médico ficou, mas qual que é o teu nome? E eu não lembrava. Eu não sabia falar meu nome, minha idade. Eu não consegui subir numa maca para fazer a triagem. Eu não consegui fazer essa coisa. E daí o médico falou, não, eu vou pegar uma cadeira de rodas e vamos. E naquela hora meu pai só me pegou no colo. A partir daí, gente, eu não lembro mais nada. Eu lembro que os meus pais falam, a Isa fala, mas assim... Eles falam, tu estava acordada, Thalita? E eu não lembro, meu pai disse que tentava fazer exame na minha cabeça, e eu ficava assim, não vou, não deixo, não deixo. E eu não respondia, não falava, por mais que eu estivesse acordada, eu já não respondia mais. E ali meu pai já não quis mais entrar, porque ele não queria me ver naquele estado. E a minha mãe também, daí ficava. E eu dando entrada assim, o médico me diagnosticou com infecção urinária. Mesmo não falando, não me mexendo, ele me diagnosticou com infecção urinária. Uma semana depois, ele tinha me falado assim, se der de novo, tu procura o Celso Ramos. Lá eles têm neuro. Não, tá bom. E a Isa já, tipo, a semana inteira, a Isa falava, ela está com meningite. Ela está com meningite. Eu tenho certeza, ela está com meningite. E os meus pais, a Isa sempre foi assim, gente metida da área da saúde.
E os meus pais sempre falavam assim, Isa, para. Não, Isa, ela não está com meningite. Ela fez todos os exames, ela não está com meningite. E a gente foi para o Celso Ramos, e quando eu entrei, era 4h, e eu lembro que eu cheguei na médica e falei assim, olha, vou ser franca com a senhora. Eu falei para a médica assim, minha irmã suspeita que eu estou com meningite, como eu era maior de idade, minha mãe não me acompanhava, né? E eu falei, eu estou sentindo minha boca formigar e eu vou perder meus movimentos, eu vou parar de falar, então eu queria chamar minha mãe. E ela falou, não, tudo bem, vai lá e chama. No que eu chamei a minha mãe, eu já perdi os movimentos, o médico já pegou, já me colocou para dentro, e fizeram a punção novamente, foi confirmado meningite, aí a gente começou, foi 20 dias nessa correria de hospital, e o meu pai, tadinho, ele ficava assim, não, isso daí é ansiedade. Ela está com ansiedade. Thalita, me dá o telefone da cerimonialista. Eu vou planejar teu casamento, filha. A partir de hoje, eu decido o teu casamento. Porque ele não queria me ver naquela situação. E eu não entendia, eu falava isso para o Rafael, porque o Rafael estava trabalhando, ia me ver e ficava nesse rolo. E eu falava assim, eu não entendo, Rafael, eu não sei o porquê isso comigo, cara. Cara, 4 meses antes de eu casar, velho. E aí? E hoje, eu escutando a pregação do pastor Flávio, me veio na cabeça assim, tem um propósito. E eu acredito que todos aqui têm um propósito, e a gente passa lutas. Como o Flavinho falou, não é fácil, cara. Se fosse fácil, gente, essa igreja estava lotada. Se fosse fácil, estava todo mundo salvo. Se fosse fácil. Não é fácil. Não é fácil a gente passar por isso. Eu recebi mensagens que eu não gostava. A minha avó, coitada, gente, meningite, para quem é mais antigo, né, os jovens há mais tempo, para quem é mais antigo, meningite, quem tinha meningite não tinha salvação. A pessoa morria, crianças morriam com meningite. E eu lembro que a minha avó, a avó Romana, eu lembro que ela falou para o meu pai assim, ó, ela vai morrer. E meu pai, não, mãe, calma, ela não vai morrer. Mas porque ela tinha medo, antigamente era isso que acontecia. E eu ficava tipo, meu Deus, gente, como assim eu vou morrer? Não é assim, não, hein? E hoje só me vinha na cabeça assim, tudo tem um propósito. Tu passou por isso, a tua tentativa de suicídio foi por um propósito, a meningite foi por um propósito, espero que não venham mais tribulações assim. Mas estamos aí, e eu queria falar que não é fácil, cara, não é fácil. É difícil pra caramba, tem pessoas que têm lutas maiores, lutas menores, mas são lutas, Deus não dá um fardo maior que a gente não possa carregar. E eu queria fazer isso, eu não estava tão firme na igreja quando tudo isso aconteceu comigo, eu não estava tão firme, e mesmo assim, Deus, não fechou os olhos para mim. Eu não estava na igreja, gente, eu não estava. Na minha tentativa de suicídio, eu nem ia na igreja. Por mais que fui nascida na igreja, eu não ia na igreja. E Deus, mesmo assim, teve misericórdia. Ele falou, não, espera aí, ainda não está na tua hora. Não, eu sei que tu quer isso, mas não vai, tu vai ficar aqui mais um tempinho ainda. Então, não tinha o porquê Deus fazer isso. Ninguém merece essa graça que Ele tem pela gente, ninguém merece. E mesmo assim, Deus teve compaixão. Então, eu fico pensando assim, meu Deus, então Deus realmente tem um plano para mim. E isso é um motivo, pelo menos para mim, de alegria. Porque, por exemplo, assim, cara, se eu tenho um propósito aqui, bora buscar então, né? Bora lá. E quando o Flavinho falou, a gente tem que ser testemunhas, eu falei para o Rafael um tempo, falei assim, amor, eu não gosto de falar sobre isso. Parece que eu estou me gabando de, olha o meu milagre. Deus me salvou da minha... E eu falei para o Rafael, eu não gosto. E hoje, ouvindo o Flávio falar, eu fiquei assim, cara, eu tenho que falar sobre isso. Porque hoje em dia a gente fica muito quieto, nós somos jovens e a gente se cala. As pessoas confrontam a nossa fé na nossa frente e a gente fica, né? É isso. E a gente não pode mais fazer isso. A gente não pode mais ficar quieto. A gente tem que aprender a confrontar, gente. É difícil, mas a Bíblia está aí. A gente tem célula, a gente tem EBD, a gente tem um monte de coisa para ajudar a gente a se basear, porque eu sei que não é fácil confrontar no meio dos jovens. Eu sei disso. Que hoje todo mundo apresenta um monte de argumentos. Mas a gente está aí, a palavra é simples. A gente só tem que estudar. E eu queria deixar isso com vocês.